isso, para torcer e por que não entender o que acontece com o nosso cérebro, com as nossas emoções, quando a gente fala dessa disputa. E ele está aqui para contar pra gente, Dr. Fernando Gomes. Bem-vindo! Mais uma vez, junto comigo, ele que é nosso neurocirurgião. Vocês sabiam que o Dr. Fernando dá aula na USP? Eu sou professor livre-docente, responsável por uma unidade de tratamento, a unidade de hidrodinâmica cerebral. Que legal. Então, os residentes que passam comigo, eles aprendem a operar, discutem casos, têm aulas, enfim. E eu tenho esse papel de professor também, bem ativo, além do curso de especialização em neuropsicologia. E é lá na Pinheiros ali? É lá na Pinheiros, né? Você sabe que o complexo do Hospital das Clínicas é enorme, né? O nosso maior hospital do estado de São Paulo, do Brasil, da América Latina, uma referência, inclusive, internacional. E eu tenho muita honra. Minha formação foi toda lá, minha pós-graduação, doutorado, livre-docência, as pesquisas. Que legal, enfim, e ali eu consegui fazer essa transição de aluno a professor. E, na verdade, Carol, sabe o que acontece? Quando a gente faz o que a gente ama, a gente sempre está aprendendo. É isso mesmo. E eu estou te perguntando, porque minha mãe também estudou na USP, ela é terapeuta ocupacional, como você sabe, e na época dela era lá no campus da Pinheiros. Sim. E toda vez que eu passo na frente me emociona, é lindo, é lindo de ver, aquele lugar é lindo. Sim, e minha mãe fala que é um espetáculo, assim, ter estudado lá. Sim, é histórico, né? É histórico. Nós sabemos que, na verdade, a meca da saúde do Brasil está aqui em São Paulo. É verdade. E começa ali no Hospital das Clínicas e segue toda a Avenida Paulista com diversos hospitais de ponta, trazendo a possibilidade de diagnóstico e tratamento para muitas e muitas pessoas. É isso. E hoje, de muito aprendizado com o Dr. Fernando. Na tela, então, a nossa pergunta, o que acontece com o cérebro do torcedor? E a gente está falando de Copa do Mundo, mas não só nesse momento de Copa, a gente sabe que tem muita gente fanática pelos times. Meu marido torce mais pro Palmeiras do que pra seleção brasileira, doutor. Não é verdade? Carol, existe uma questão que é a sensação de pertencimento. Olha só, quem está junto com a gente hoje aqui é o Neurinho. Ai, que bonitinho, é o meu companheiro, gente. meu mascote Aqui, que me acompanha aqui, em diversas atividades pedagógicas aí, Adorei. em projetos sociais. Porque é importante a gente entender, lógico, a gente sente muita emoção aqui no coração, né? Quem não sente um aperto no peito quando toma um gol, alguma coisa assim, mas na verdade tudo acontece dentro da cabeça. E o futebol, sobretudo aqui no Brasil, ele tem um sabor e uma importância diferente. Porque é um momento que a gente está, todas as pessoas em conexão. E aí vem essa parte super importante da nossa mente, representada pelo córtex pré-frontal, que é essa parte mais anterior, que dá para a gente a sensação de empatia e esse senso, na verdade, de perceber que fazemos parte de um grupo. É um momento que transborda, é um momento em que a gente vê o nosso povo sendo representado. Mas, doutor, você acha que isso também vai ao encontro dessas gerações todas que a gente viu, da camisa verde e amarela ter esse peso e dos melhores jogadores? Para mim, né, meu pai quando conta da seleção de 70, é lindo ver também, né? Então, assim, você acha que a gente já nasce com essa sensação porque somos brasileiros? Tá dentro, né? Já faz parte aí dessa nossa cognição, enfim? Carol, eu acredito que sim. O futebol nada mais é do que a manifestação da inteligência corporal sinestésica, associada a um jogo que, relativamente, ele é simples, é fácil de compreender. Tem uma pessoa que tem um papel diferente em todo jogo, que é o goleiro, e outros 10 que estão em campo. E, basicamente, é uma disputa que tem 2 momentos, né, 2 tempos de 45 minutos, em que o que vale, na verdade, é a bola dentro do gol. Verdade. Então, assim, fica fácil de compreender e de uma maneira muito prática e real, eu posso dizer, o brasileiro ele tem uma facilidade inata com isso, quer seja para estar dentro de campo, então aqui a gente sabe que é um celeiro, né? Imagina se tivéssemos um sistema pedagógico, como, por exemplo, a gente vê na Espanha e em outros países. Eu ia te perguntar exatamente isso. Exato. A gente sabe que muitos jogadores, a maioria deles, muitas vezes, vêm das comunidades, vêm numa situação vulnerável. E essa inteligência corporal sinestésica é percebida por olheiros e cada vez mais isso tem uma busca ativa e a vida da pessoa transforma. Porque, na verdade, ela vira um herói, vira um ídolo. E é muito bonito, na verdade, ver um bom jogo de futebol sendo executado. Então, está no nosso DNA. E o outro ponto é o seguinte, o brasileiro, por si só, é uma pessoa que torce. Nós somos um país em que a esperança faz parte do nosso dia a dia, mesmo com tantas dificuldades. Então, assim, você junta a fome com a vontade de comer. Menino que é bom de bola e gente que é bom de torcer. Porque eu ia te perguntar juntando as coisas mesmo. Porque a gente já nasce torcendo e vendo e sabendo que o Brasil tem isso de forma grandiosa pelo mundo. Por isso que eu acho que está todo mundo muito chateado e decepcionado com o jogo que a gente assistiu.
né? Agora, a questão até dos jogadores, isso tem também alguma relação? Porque aqui, pelo que dizem, é o lugar realmente que traz os melhores jogadores do mundo. Sim, isso tem. tem. E você vê os meninos jogando bola pequenos, gente, é uma coisa surreal. Isso tem. É lógico que quando a gente olha para trás, década de 70, né, ou era muito mais visto essa questão da paixão, né, porque o futebol, ele pode ser extremamente técnico, ele pode ser treinado, então nós temos diversos jogadores ao redor do mundo. Você pega, por exemplo, o CR7, o Cristiano Ronaldo, é uma pessoa extremamente dedicada, tem, obviamente, um enorme talento, mas você percebe que ele faz questão de mostrar o quanto que ele treina e quanto que a vida dele é regrada para conseguir chegar no objetivo. E temos outras pessoas, podemos pegar o exemplo do Messi. Vamos falar do Messi. Vamos falar do Messi, mas podemos falar também do Diego Maradona, do Pelé, que eram pessoas que têm, na verdade, muito mais do que simplesmente a questão do compromisso e do treino, uma intimidade ali com a habilidade, com a bola, com o senso de jogo, de equipe, que você vê um jogo e você se emociona, mesmo não sendo o seu time. Sem você fala, dúvida. puxa vida. Que jogo, né? Que jogo. Quando é o próximo da Argentina, que esse eu não posso perder para ver o Messi jogando. Doutor, quer mudar então a tela? Que você explicou, vamos para a próxima, já tem perguntinha. Aqui a gente fala muito da identidade social e de toda a questão de pertencimento, né, de união, mas tem uma questão que acontece dentro do cérebro da gente, né? A gente pode lembrar da estreia da Copa do Mundo, do Brasil à Copa do Mundo, que é a expectativa. Então, muito é falado na neurociência que a dopamina é o neurotransmissor que oferece, quando liberada nos circuitos adequados, uma sensação boa, uma sensação agradável, uma sensação de prazer. Mas ela também é uma substância relacionada com a sensação da expectativa. Então vamos lembrar o jogo que nós vivenciamos recentemente. O Brasil vai lá do Marrocos e toma o primeiro gol. Pô, veio uma sensação ruim. Mas vamos lembrar do gol do Vini Júnior. Nesse momento, eu tenho certeza que todas as pessoas, todos os torcedores do Brasil sentiram um bem-estar enorme, um alívio, pensando, puxa, pelo menos de 0 a gente não vai perder e existe aqui... Empatamos. E existe a chance da virada. Nesse momento, o nosso circuito cerebral do prazer e o reconhecimento dessa situação faz com que a dopamina, sendo liberada, nos dê essa sensação agradável. E, na verdade, dá motivação, recompensa. Eu tenho certeza, a pessoa estava meio amuada ali, Carol, sentadinha no sofá, ela pula, grita e fala, não, agora eu posso voltar a torcer, porque a gente pode virar esse jogo de alguma maneira. Nesse momento, então, está sendo liberada dopamina. Sim, e a gente percebe fisicamente, você pode olhar na pessoa que está do seu lado ou perceber em você mesmo, se for possível. Porque, às vezes, a emoção é tão grande que você nem consegue se perceber. A respiração muda, ela fica mais intensa, da mesma maneira que a expectativa faz você ficar com aquela respiraçãozinha curta, com medo até mesmo de colocar o ar para dentro. E o coração começa a bater de uma forma mais acelerada, a pressão arterial aumenta e isso é uma resposta neurofisiológica absolutamente normal e agradável. Por isso que as pessoas e os torcedores, como você falou do seu marido, que tem um time do coração, torce tanto e acompanha o futebol, porque isso é quase que viciante. É uma sensação muito gostosa. E assim, é um esporte que você tem a possibilidade de ter um primeiro tempo, ter um segundo tempo, 90 minutos é um tempo bem razoável para as coisas acontecerem e dá tempo para a gente brincar com essas nossas emoções. Só que quando a gente fala de Copa do Mundo e do Brasil, você imagina, Carol, é todo mundo. Aqui, assim, ó, é corintiano, é palmeirense, flamenguista, vascaíno, todo mundo na mesma sintonia. É verdade. Eu sinto isso assistindo basquete. Eu sou da turma do basquete. Sim. E eu acho que no final também, agora foi a final da NBA, né? Sim. E que os Knicks foram campeões e eu torço para os Knicks, fiquei muito feliz. Mas aquela cesta que saiu no último segundo do basquete também traz um pouco disso, né, doutora? Até o final, assim. Carol, aproveitando que hoje é o dia da imigração japonesa no Brasil, eu quero dar aqui meu arigatô, mais para todos os imigrantes, também, com muito respeito. Vamos fazer aqui um paralelo só com o judô, por exemplo, que você sabe que eu sou praticante. O que acontece? O judô, por outro lado, ele traz uma sensação meio complicada, porque geralmente os tempos são curtos, 3, 4 minutos, e de repente um golpe que ele entra de uma forma adequada e dá um ippon, que é aquele golpe perfeito, que a pessoa cai de costas, simplesmente acaba a partida. Então, assim, não dá muita chance, não dá muita margem, né? Eu digo assim, ele é muito rígido
para você conseguir recuperar. Por exemplo, tomar um gol e correr atrás. Exato, por isso que o caminho é um pouquinho diferente. Mas nós, sendo brasileiros, né, a gente tem chance de fazer uma festa, de convidar os amigos. Tem aquele intervalo entre o primeiro e o segundo tempo que dá para ir no banheiro, respirar um pouco, beber uma água, conversar um pouquinho, né, fazer, como o jovem diz, fazer uma resenha sobre a situação e voltar para o segundo tempo. Mas, doutor, e para os jogadores? Porque não sei se vocês estão acompanhando as entrevistas e eles meio que deram assim uma driblada, né? A gente estava um pouco nervoso na estreia, quando a gente percebeu que o Marrocos estava ali no primeiro tempo dominando. Enfim, eles levaram para esse lado um pouco do estávamos sentindo o peso da camisa. Como é que é para eles, então, esta parte? Carol, para o jogador de futebol, sobretudo o profissional, isso aqui é muito mais complexo, porque envolve a liberação de endorfina. Então, nesse momento em que o jogador está totalmente compenetrado, ele tem até um sistema autônomo do próprio cérebro que faz com que ele se sinta anestesiado. Muitas vezes o indivíduo se machuca, quando não é sério, e continua jogando. Numa situação normal do dia a dia, jamais conseguiria fazer isso. Existe a questão da adrenalina, da tensão e da liberação de diversas substâncias que a atividade física ela promove. Mas também tem essa sensação de dopamina que vem junto com uma sensação de alívio, quando, pelo menos saiu um gol. Né? Agora, o que acontece? Nós temos os talentos individuais, mas quando a gente assiste um jogo, e esse é um papel muito importante que eu preciso falar aqui, tanto quando a gente assiste, como quando um jogador está em campo e sente a equipe funcionando como um organismo, e não como uma coxa de retalhos, um Frankenstein, que foi mais ou menos... Por que a gente ficou decepcionado com esse jogo, apesar da gente não ter perdido, né? Veja, 1-1 é menos pior do que perder de 1-0, não é verdade? E também 1-1 é mais gostoso do que 0-0, pelo menos aconteceu alguma coisa, né? Uma coisa chata o 0-0, não é? Às vezes importante num campeonato, mas chato de você acompanhar 90 minutos e não sair um golzinho, um lance importante. Mas o nosso cérebro, Carol, consegue reconhecer padrão. Então, você vê um jogo, você vê uma equipe trabalhando como um organismo, isso dá uma sensação gostosa. E é isso que eu, você e os brasileiros, que a gente quer ver. Entendi. A gente quer ver, assim, eu quero me sentir representado, mas não eu sozinho, ali no meu celular. Porque parece isso. O gol do Vini Júnior foi incrível, mas foi um gol individual. Ele mostrou o talento dele, ainda bem, parabéns, Vini. E eu acho que foi até um gol com paixão. Eu sei que a Virgínia estava lá assistindo. Eu não sei se ele fez um coração, mas assim... Mas ela deu sorte. Funcionou. Funcionou. Que ela tem que ir em todos os jogos. Não, vamos torcer para ela estar em todos os jogos. Vamos torcer para ela estar em todos os jogos. Mas o que é interessante você dizer isso, então, é que a gente tem essa capacidade de sentir e perceber quando há a expectativa que o negócio está desorganizado. E isso, muitas vezes, é o que corta, então, a nossa alegria. Carol, por isso que o futebol é tão interessante e emocionante. Você pode entender muito de futebol e até montar. Eu escalaria o time dessa forma. Ou você pode entender muito pouco. Você pega uma senhora, uma dona de casa que, assim, não se interessa tanto, só sabe que os meninos gostam, né? E que a rapaziada toda assiste. Mas ela assistindo um jogo, ela sabe dizer, esse jogo tá bonito. As coisas estão acontecendo. Ela não sabe o quão difícil aquilo é acontecer. Mas ela consegue até mesmo, se pudesse, dar orientação que cada um deveria fazer para o processo acontecer. Por isso que é tão magnético esse jogo e tão importante. Que legal, doutor. Agora sim, a gente está falando de cérebro, mas vale falar um pouco da questão da emoção. Porque a gente sabe que tem muita gente que chega ali até num momento de passar mal, né? Carol, isso é comum. Existem relatos, gente, de pessoas que chegaram no pronto-socorro e sofreram um infarto agudo do miocárdio. O coração não aguenta. Dependendo de como a pessoa lida e ela se envolve com essa situação, tem ali uma doença de base, uma insuficiência coronariana, uma placa de ateroma, tem um AVC, tem um infarto agudo do miocárdio. Perigoso, então, pessoal, vamos tomar cuidado, vamos devagar, né? Porque, assim, é bastante empolgante, importante, mas a nossa emoção, na verdade, ela tem que ficar sob o nosso controle nesse momento. E aí vem esse próximo passo, né? A frustração. E ela tem um endereço no cérebro. Quando perde. É lógico, quando você tem medo de perder, quando você tem raiva porque alguma coisa injusta aconteceu em campo, você como torcedor ou como um jogador de futebol, a área responsável pelo gerenciamento e pela composição das nossas emoções, entra em campo. E aqui a gente está falando principalmente das amígdalas. Mas quando a frustração ela se concretiza, ou seja, a decepção do primeiro gol ou a decepção da derrota, é numa região do cérebro chamada giro do cíngulo, onde isso acontece. Essa região é responsável por acoplar a sensação, por exemplo, Carol, de dor com sofrimento. Porque dor é uma percepção. Agora, eu vou
dizer se eu estou sofrendo ou não a partir de uma derivação dessa informação. Entendi. Tanto é que existia no passado, em algumas situações ainda é feito, uma psicocirurgia, que é uma lesão nessa área para, por exemplo, pacientes com câncer terminal que têm muita dor, mesmo morfina não dá certo, não consegue controlar aquele desconforto, e fazendo essa desconexão a pessoa é capaz de referir dor da mesma forma que você refere, olha, está quente, está frio, está doce, está salgado, sem ter o sofrimento embutido. Só que aqui a gente está falando de uma outra situação, tá? Não estamos falando de neurocirurgia e de sofrimento desse tipo, estamos falando de um outro sofrimento. E a frustração tem o mesmo endereço. Que coisa. Então ela se manifesta nessa região. Agora, o mais interessante, Carol, que isso aqui é na região do cérebro de muitos e muitos brasileiros, milhões e milhões de brasileiros que podem, infelizmente, ter o seu giro do símbolo anterior estimulado nesse momento. Ao mesmo tempo. Agora, quando você fala de frustração, a gente está falando de frustração da questão do futebol, mas a frustração em qualquer outra momento da nossa vida... Ela pode acontecer. É, mesma... é lógico que quando é um sentimento estruturado, né, então a gente fala de um problema grave que acontece, a pessoa tem tempo de pensar, repensar, voltar para trás e vivenciar, isso se expande. Mas aquela frustração imediata do tipo, olha, eu quero tomar um sorvete, eu chego lá, na hora que eu chego acabou o sorvete, pô, não tem... Você fica frustrado. Eu queria beber tal suco, chega lá, olha, só tem da outra fruta. Aquela frustração é nessa região onde... Você chega num lugar... Tá fechado. Isso, esse tipo de coisa. Esse tipo de frustração. Tem esse endereço principal. Legal. É lógico que o cérebro, por mais que a gente tenha essa tendência em localizar, nós sabemos que é um sistema ricamente integrado, são 86 bilhões de neurônios, cada um faz cerca de 100 mil sinapses. Então, muitas vezes é uma audácia a gente falar, olha, é bem nesse local. Mas existe uma região onde a circuitaria ela se encontra e é mais ou menos ali onde tudo isso acontece. Certo. Claro, esses detalhes, né, gente, acho que vão ficar só com seus alunos, né, doutor Fernando? Mas é interessante a gente entender tudo isso, até para que a gente interprete muitas vezes o que a gente está sentindo e sabe, né, entende, vamos dizer assim, que aquilo é fisiológico. É lógico. É tudo fisiológico. E acaba sendo muito isso, né? Voltando aí em relação à cultura japonesa, né? O caminho do meio, porque da mesma forma que é muito gostoso, a gente está muito empolgado, muito eufórico, muito feliz, é muito ruim quando a gente está triste, está sem esperança, mas o caminho do meio acaba sendo o equilíbrio do funcionamento desse órgão maravilhoso que é o cérebro. Tá certo. E aqui, doutor? Bom, aqui é o seguinte, né? A grande importância quando a gente fala de uma manifestação em massa, não só no território nacional, mas no mundo todo, né? A conexão que acontece devido a esse trabalho integrado do cérebro. Então é um momento que, olha, vamos voltar um pouquinho para trás. Eu não queria falar de coisa triste não, mas eu vou falar, tá? Quando Ayrton Senna morreu, eu tenho certeza que muitas pessoas que acompanhavam o automobilismo, mesmo quem não acompanhava, porque ele era um gênio, ele é um gênio. Foi um dia muito triste, você consegue lembrar com riqueza de detalhes aonde você estava, enfim, é muito triste. Quando o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha em casa, pessoal, que é dia triste, dia decepcionante. A gente olha para a questão da conexão social e olhamos no macroscópico, não demorou muito tempo para a insatisfação de outras áreas. Pessoal, isso é super importante da gente entender, porque isso fala a respeito da saúde da nossa vida como sociedade, como país. A frustração que estava em outras áreas foi tomando corpo e acabou, na verdade, tomando volume que Dilma Rousseff sofreu impeachment. Você vai falar, doutor, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. De fato, não tem nada a ver com a outra quando você olha pelo lado racional. Só que o estado emocional do brasileiro, que já estava insatisfeito, foi ficando inflamado a ponto de um movimento ter muito sentido para toda a nação e o processo acontecer. Assim como o inverso. Exatamente. Quando ganha, algumas coisas que não estão indo muito bem acabam sendo esquecidas. Exato. É mais ou menos por aí, Aumenta doutor. o processo de euforia. É como se, de repente, nós tivéssemos a nossa paixão reacendida. E a gente percebe, né? Quando o indivíduo está apaixonado, até o juízo crítico de coisas boas ou coisas que não são muito boas acaba ficando prejudicado. Então, às vezes, o país não está muito legal, a segurança está complicada, a saúde podia estar melhor, mas como o Brasil ganhou a Copa do Mundo, então nós aumentamos um pouquinho mais a nossa margem de tolerância e força para seguir em frente. Porque se a seleção brasileira conseguiu, a gente também consegue. E qual vai ser o placar sábado, doutor? Assim, posso falar? Pode. Eu acho que 3-0, é o que eu espero, Carol. Carol, eu espero 3-0. Ai, eu tô humilde. Se for 1-0 já tá bom, né, doutor? Agora, só para fechar, você falou do 7-1 lá da Alemanha. Eu nunca vou me esquecer.
tava todo mundo na minha casa. Aí eu falava, só um minutinho que eu vou pegar o voltava, eu tinha feito o gol. Eu saía de novo, porque o João era pequeno. Peraí, pegar o negócio do João. Eu voltava, outro gol. O que é isso, gente? Bem que você fala, é inesquecível. Não, você pode imaginar. Dar risada depois. O Carol, o giro do símbolo de todo mundo explodindo na cabeça, pelo amor de Deus. Seleção, não faz isso com a gente de novo, não. O coração não aguenta, pelo amor de Deus. Sabe aquela música? Acaba logo. Mas se Deus quiser, vamos com esperança aí, quem sabe, né? Agora eles levaram o tranco, sentiram, viram que todo mundo, né, colocou ali a sua crítica, todos os brasileiros estão unidos falando a verdade e eles vão, quem sabe, dar um show, certo? É isso aí, Carol. Carol, eu vou torcer, e você? Eu também, vou torcer muito, é muito gostoso, a gente se diverte agora que a gente entendeu como tudo acontece, vamos embora torcer junto, que isso também faz bem pra gente. Doutor, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Vou Carol. colocar na tela o seu Instagram, sempre um prazer te receber. Adoro, muito obrigado. doutor Fernando. Há quantos anos que a gente... Ai, Carol, nem conta pro pessoal, Carol, pelo amor de Deus. 10, 15 anos, 20 anos, sei lá, alguma coisa assim. 14, 15. Tá aí, ó, doutor Fernando arrasando sempre, doutor abreviado, Fernando Neuro, tudo junto, @ doutor abreviado, Fernando Neuro, tudo junto. Esse é o Instagram. O doutor também tem canal no YouTube. Isso, doutor Fernando Gomes. Que é doutor Fernando Gomes, e esse é o telefone lá da clínica, 3825-2444, 3825-2444. Beijo de novo, obrigada. Tudo bem pra você? Eu torcer pra família. Isso aí. Os filhos estão bem? Graças a Deus, graças a Deus.